Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. O tema é reforma trabalhista. Deputados, no bloco anterior, um dos pontos que o deputado Daniel Almeida falou foi sobre reforma tributária, né? Passou sobre concessão de benefícios fiscais a empresas, a grandes empresários. Dentro desse ponto de arrecadação, já existe uma preocupação do governo com queda de arrecadação, reflexo da reforma trabalhista. O senhor acha que pode haver alguma mudança no caso específico de trabalho intermitente ou algum outro ponto da reforma para suprir essa mudança? Eu acredito, não querendo fugir do foco aí da modernização da legislação trabalhista, o governo está revendo apenas nessa questão tributária a reoneração da folha, né? Desoneração da folha, porque hoje muitas empresas pagam 1%, no máximo 1,5% sobre o faturamento, em vez de pagar os 20% do INSS que prevê, né? Então, alguns setores estão sendo revistos, né? Mas tem setores que nós não vamos concordar com o governo, né? Por exemplo, a nossa região, as agroindústrias, que geram milhares e milhares de empregos, que já têm dificuldade na competitividade, nós não podemos voltar a voltar à contribuição do INSS, porque elas serão inviabilizadas no mercado mundial, né? Então, nós temos que criar um país mais competitivo, né? Então, eu acredito que a modernização da legislação trabalhista, ela veio trazer mais competitividade, ela veio dar um crédito de confiança aos investidores, tanto nacionais como investidores externos, olharam com bons olhos. Foi uma pena que o Congresso Nacional não adiantou na reforma da Previdência, onde 1 milhão de privilegiados custam mais do que 33 milhões do regime geral da Previdência. Eu falo porque nós estamos falando de muitos poucos trabalhadores. Então, a modernização da legislação trabalhista, ela está falando com mais de 100 milhões de trabalhadores. Nós estamos empoderando para o cidadão ser patrão de si mesmo, tanta iniciativa, tanta criatividade. Hoje vai ser derrubado o veto também das microempresas, a concordância do Executivo. Quer dizer, dando mais oportunidades para a criatividade do povo brasileiro, né? Então, quanto menos Estado, esse ditado é comum, se o governo não atrapalhar, nós vamos bem. Então, o governo, é muita burocracia nesse país. O governo tem que não atrapalhar, deixar o empreendedor, deixar o cidadão com a sua criatividade, né? E a modernização da legislação trabalhista, ela trouxe essa oportunidade. Através do trabalho intermitente, eu posso ter mais que uma oportunidade de trabalho, eu posso ter vários serviços, tudo foi legalizado, quer dizer, dentro da lei vai contribuir. Então, eu não acredito que vai cair a contribuição em função da modernização da legislação trabalhista. Não, ela vai gerar mais emprego. O país vai voltar a crescer, a economia está provando os números. Nós saímos da maior recessão da história do país, já crescemos 1% do PIB em 2017, a previsão é 2,8% a 3%. Se tivesse votada a previdenciária, a reforma tributária seria uma consequência, o país ia crescer mais de 4% do PIB já esse ano. Quer dizer, sair de 3,5% negativo. Então, nós estamos no caminho certo, controlando a inflação, voltando o crescimento do PIB, gerando emprego. Essa política está certa, a política macroeconômica. Nós temos aí mais de 20 anos levando o país para um socialismo-comunismo, né? Quer dizer, está aí o exemplo do país vizinho aí. Nós não queremos tornar o Brasil uma Venezuela. Quer dizer, nós temos que, para repartir o bolo, primeiro nós temos que construir o bolo, e depois fazer justiça social. E os programas sociais continuam no governo agora. Quer dizer, aumentou até o percentual, só não tem mais fila agora, né? Nós temos o programa agora chamado Progredir, nós queremos que as pessoas progridem. Então, essa é a nossa filosofia, né? E quanto menos Estado que não atrapalha, com certeza vamos gerar mais emprego, dar mais segurança jurídica, mais harmonia agora entre patrões e empregados, porque eu gero emprego, eu conheço essa realidade e melhorou muito o ambiente de trabalho e até na terceirização, inclusive. Deputado Daniel Almeida, mudando um pouquinho o enfoque, contribuição sindical. A oposição apresentou emendas nessa medida provisória para voltar a haver a contribuição sindical obrigatória. Existe alguma estratégia da oposição para trazer esse tema
de volta ao debate na Câmara? Olha, eu não posso deixar de comentar a intervenção do meu colega Celso Maldan, né? Primeiro, ele demonstra um preconceito superado sobre o comunismo. Os comunistas, eu sou do Partido Comunista e com muito orgulho, com muita honra, e é uma ideia, uma concepção, uma teoria e uma organização política que está absolutamente incorporada ao processo democrático no mundo e aqui no Brasil. Eu não tenho que ter nenhum receio de me apresentar assim e acho que deve ser respeitada esse ponto de vista. Segundo lugar, porque tem experiências comunistas no mundo afora que são os principais sucessos do ponto de vista de distribuição de renda, de crescimento econômico e de democracia também. Às vezes as pessoas gostam, não gostam, mas o país que é referência para muita coisa no mundo inteiro hoje é a China, não é? E é um país comunista, não é? Tem um sistema comunista. Então, vamos acabar com esse tipo de preconceito. Uma outra colocação, meu colega Celso Maldan, né, é esse discurso de que tudo vai melhorar. Há 2 anos atrás, retiraram a presidenta Dilma sem nenhuma justificativa, porque retirando a presidenta Dilma, tudo ia melhorar no dia seguinte no Brasil. Já são 2 anos e as coisas melhoraram como? Pergunta aos brasileiros como é que eles estão se sentindo depois de 2 anos da retirada da presidenta Dilma. A reforma trabalhista vai gerar empregos, a economia vai se recuperar, o número de empregos vai crescer. São 5 meses em vigência a reforma trabalhista. Os dados de fevereiro e de março indicam que o desemprego só cresce. Cresce o desemprego e cresce a diminuição da participação do salário na economia. As pessoas estão comprando menos, né? Então, que milagre é esse? Quando é que esse milagre vai acontecer? Nós estamos falando de que país, né? Sobre o imposto sindical, eu acho que o objetivo aí não é proteger o interesse do trabalhador ou não. O trabalhador tem que ter liberdade para decidir e está decidindo nas suas assembleias sobre a manutenção dessa contribuição sindical ou não. O que querem é fragilizar os sindicatos. Todo apoio, toda força para o setor do capital e fragilização do setor do trabalho, da força de trabalho. É a exploração pela exploração. Os resultados são esses que a gente está vendo aí. No Brasil, 5 mais ricos têm mais riqueza do que a metade da população. Isso não pode prevalecer. Isso é algo intolerável em qualquer sociedade, isso não é civilização, né? Então, o imposto sindical é um instrumento de financiamento da organização sindical, da estrutura sindical brasileira, tem vigência há 70 e tantos anos, nunca produziu nenhum problema, nenhuma reclamação expressiva de nenhum segmento dos trabalhadores. A economia já cresceu em momentos anteriores, com a existência do imposto sindical, já teve queda na economia com a existência do imposto sindical. Então, por que acabaram com o imposto sindical? Apenas para colocar debaixo do pé do capital a força de trabalho, não permitir a organização e o grito de desabafo, pelo menos, da estrutura sindical. Esse é o objetivo. Mas agora está tendo muito conflito porque os trabalhadores estão decidindo nas assembleias a autorização para a contribuição. Não pode. Só pode se todos os trabalhadores participarem dessa decisão. E eu pergunto, então, se nós, aqui na Câmara, só podemos deliberar a votação de matérias, se todos estiverem presentes, se faltar um, não pode deliberar? Todos os fóruns de deliberação têm critérios para a deliberação e, obedecido esses critérios, vale aquela decisão. A decisão de uma assembleia de trabalhadores vale para fazer a convenção coletiva e tem força de lei, vale para a contribuição para a sustentação da organização sindical, vale para os critérios de eleição interna do sindicato, enfim, e deve valer também para o imposto sindical. É apenas um preconceito, mais do que um preconceito, uma atitude, eu acho, reacionária, aquelas coisas do passado que alguns tentam ressuscitar no nosso país. Aliás, não só na área do mundo do trabalho, né? Quando querem privatizar, quando querem acabar com a Petrobras, tudo isso que está em curso no nosso país hoje, tentando puxar o Brasil para a era
pré-colonial. É o neocolonialismo que está em curso. Deputados, a gente está encaminhando para o final. Eu gostaria que em 30 segundos os senhores respondessem a última pergunta. O Procurador-Geral do Trabalho disse que, sem a validade dessa medida provisória, se confirmando que ela vai perder o prazo, não está garantido que contratos antes de novembro de 2017 serão alcançados pela reforma, que isso vai ser decidido caso a caso na Justiça. Como é que o senhor avalia essa declaração? Não, eu acho que é uma declaração individual dele. A legislação trabalhista, ela entrou em vigor e vale para tudo o que acontece no país, mesmo casos passados. Quer dizer, a reforma, a modernização da legislação trabalhista está em vigor e não tem mais outra lei que rege. Então, acho que as mudanças que foram feitas são importantes e, na prática, mais uma vez, Daniel, quero discordar que está provando que o país está dando certo, porque aqui é um regime capitalista. Nós não estamos nem em Cuba, não estamos na Venezuela, nós não estamos na Coreia do Norte, nós estamos aqui no Brasil, o regime é capitalista. Eu falei da China. Mas os últimos 20 anos, praticamente, estavam levando o nosso país para isso. Daí acabaram com a Petrobras, quebraram a Petrobras. E nós estamos ressuscitando, graças a Deus, estamos no caminho certo agora com a nossa macroeconomia. O senhor acha que pode gerar insegurança jurídica essa perda de validade da MP? Os trabalhadores que foram contratados antes de novembro de 2017, eles estão em qual legislação? Eu acho que toda reforma está gerando insegurança jurídica. Os tribunais estão se debatendo sobre o assunto, o Ministério Público tem muitas dúvidas sobre o assunto, sobre os diversos assuntos, a vigência das convenções coletivas, a própria contribuição sindical é objeto também de questionamentos, os acordos coletivos. Então, tudo isso está em debate. O que eu acho que a gente tem que fazer é aproveitar as emendas que foram feitas para essa medida provisória, já que ela vai caducar, e transformar isso em projeto de lei para, no debate que está em curso sobre a disputa eleitoral, nós possamos fazer de forma transparente um debate sobre esse tema e a opinião pública, o eleitor, decidir. Esse tema não vai se esgotar, ele vai continuar em evidência no processo eleitoral e na próxima legislatura. Deputados, obrigada pela participação. O Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre reforma trabalhista com os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E você também pode opinar sobre as mudanças nas regras trabalhistas e muitos outros temas. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.